Bom, o tema que nós vamos tratar hoje é os Estados Unidos, né? No século XIX. Então, quais foram as prerrogativas, quais foram as características do desenvolvimento dos Estados Unidos nesse período? Vale lembrar também que, ao falar dos Estados Unidos nesse período, nós precisamos partir da discussão sobre o imperialismo. Então, o que é imperialismo, né? Em geral, nós entendemos que imperialismo é a dominação, o controle econômico, político e cultural de uma nação mais desenvolvida em relação a outras nações, a nações menos desenvolvidas. E aí, o imperialismo nos Estados Unidos, ele tem uma característica muito forte de dominação. Isso por quê? Isso porque toda a identidade estadunidense, né, a maneira como os Estados Unidos, o norte-americano, ele se vê, passa por essa ideia, né, por essas ideias e por esses conceitos que vão sustentar o imperialismo. Como assim, professora? Que conceitos são esses? Bom, o etnocentrismo, que foi uma discussão que a gente já teve anteriormente, a eugenia, a ideia de que existe nos Estados Unidos uma predisposição para fazer a colonização, que seria mais ou menos a doutrina do Destino Manifesto, que é uma característica bem forte nos Estados Unidos, né, nos séculos anteriores, mas que vai se reforçar a partir de algumas medidas que os Estados Unidos vai tomar. Por exemplo, a principal característica desse período, né, e desse fortalecimento dos Estados Unidos como nação nesse período é a marcha para o oeste. O que é a marcha para o oeste? É o processo de expansão dos Estados Unidos, né? Então, a marcha para o oeste é o período em que os Estados Unidos começam a receber uma imigração muito forte, principalmente de países, né, de pessoas que vêm de países que estão sofrendo ali o processo de perseguição religiosa, né? E aí isso acentua esse processo de colonização, né? No caso de ocupação do território dos Estados Unidos. Bom, logo no período da ocupação dos Estados Unidos, já havia, como nós vemos bem, quando a gente vai ver a história da América, já havia um grande número de pessoas, de nativos, que ocupavam o território. Essas pessoas, com a chegada dos colonizadores, né, que no caso os colonizadores ingleses e das companhias de colonização, das empresas coloniais, foram migrando para o oeste. Então, esse grupo, principalmente o grupo de indígenas que estavam nas regiões onde os Estados Unidos já tinham se consolidado e já havia consolidado também até uma economia industrial, estava recuada no oeste. Com essa marcha para o oeste, esse processo de expansão territorial, essa população ela vai fazer mais uma vez uma migração. Ou seja, os indígenas dos Estados Unidos eles vão ser retirados mais uma vez do espaço. Isso vai resultar em quê? Isso vai resultar em uma perda, né, dos territórios indígenas, na morte, na guerra. Então vai haver uma guerra bastante acentuada em relação a esse grupo que vai precisar migrar mais uma vez. A migração desses grupos, ela vai ser também ela vai se transformar numa política de Estado, que está baseada na ideia do Destino Manifesto. Então, vamos lembrar o que é o Destino Manifesto? É a doutrina, né, que vai sustentar uma predisposição estadunidense em relação a migração. Então, é como se eles tivessem... A migração não, em relação à colonização. É como se eles tivessem sido, dentro dessa doutrina, escolhidos por Deus para fazer esse processo de colonização de outros povos, né? Ou de desenvolvimento de uma região, como é o caso do Oeste. Bom, gente, então, a marcha para o Oeste, ela foi muito nociva, né, para os povos indígenas, porque essas guerras que se estabeleceram a partir desse expansionismo estadunidense fez com que boa parte, né, tanto da cultura dos nativos fossem sufocadas, como também a própria morte de vários nativos, né? E aí o governo entra com uma política de reservas indígenas
Mas essa política de reservas indígenas, ela vai limitar bastante a ocupação e as manifestações culturais que pertenciam a esse grupo social. Em resumo, a ideia do governo era exatamente eliminar esse grupo social que era considerado um empecilho para os objetivos, né, da expansão, do expansionismo. Então, houve um processo de demonização dos grupos indígenas. Aí entra o papel da igreja também, a religião trazendo, né, acentuando as diferenças culturais e utilizando aquilo como uma arma dentro do discurso, né? Dentro do discurso e da pintura do que seria o indígena. Então, por exemplo, algumas práticas culturais que diziam respeito apenas a uma questão de hábitos, de cultura mesmo, elas eram interpretadas, né, pela igreja, pelos religiosos, como sendo práticas demoníacas, e isso era passado de maneira intensiva com esse objetivo de ganhar a opinião pública, né? Disseminar uma ideia de indígena, que era uma ideia de, além de atrasado, de uma espécie menor, de um grupo não civilizado, também um grupo da qual não se poderia ter confiança, né? Na qual não poderia se ter confiança. Bom, gente, então, em seguida nós temos a Guerra Civil Americana, né? Ou Guerra de Secessão, que simboliza a distinção, a separação entre Norte e Sul dos Estados Unidos. Então, esse conflito ele ocorreu entre 1861 a 1865, e foi um conflito que teve, basicamente, a discordância de perspectiva de dois lados da nação. Então, de um lado, nós temos a burguesia do norte, que é uma burguesia industrial, e, portanto, não aceitava a escravidão, né, para as novas terras do oeste. E, do outro lado, da parte sul, nós temos a aristocracia rural, né, que era um grupo político que tinha o seu principal trabalho, tinha o seu principal meio de trabalho, ao escravismo. Então, existia uma discussão aí sobre a aceitação da escravidão. O norte via a escravidão como um atraso para esse processo industrial. E o sul via como uma vantagem econômica, né? Já que o trabalho na lavoura não exigia o pagamento de salários desses grupos, né? Que eram escravizados. Então, a economia, de um lado, tinha uma base industrial, na outra, uma base agrícola. De um lado, nós temos a monocultura, no caso sul, né? O sul trabalhava com grandes extensões de terras, monoculturas, trabalho escravista. E o norte não, o norte já tinha uma economia diversificada, baseada na produção de produtos industrializados e na diversidade da produção na lavoura. Então, não havia uma monocultura, o que fazia com que eles pudessem diversificar bastante sua economia. Bom, qual é a consequência, né, dessas ideias diferentes? É que, em geral, a elite sulista, ela não aceitava a situação de ser um mercado consumidor dos artigos produzidos pela indústria nortista. Então, havia ainda essa ideia, né, esse impasse para ser resolvido. Do lado norte, nós temos o período republicano, que vai ter uma discussão protecionista, né, do ponto de vista econômico, então vai fazer a proteção da sua economia local, e vão ter ali também as ideias abolicionistas. Do lado sul, nós vamos ter os confederados, que vai ser pertencente ao Partido Democrata, né, que vai defender o escravismo e vai ter uma ideia de livre cambismo. Então, essas são as principais características, né? A causa imediata da guerra foi a vitória do Abraham Lincoln, do Partido Republicano, que vai defender principalmente as ideias do norte, e isso vai levar eles a um conflito direto, né? Qual é a principal pauta aí? Principalmente o abolicionismo. E aí norte e sul entram em guerra. Para completar, né, para radicalizar ainda mais esse processo,
vai se intensificar o processo de segregação social, principalmente a partir de instituições como o Ku Klux Klan, que é fundada por brancos racistas, a partir de 1867, que tem como objetivo impedir a integração dos negros, né, como homens livres e de direitos, pós o processo de abolição. Então, essa ideia de segregação racial vai se transformar em uma política aceitável, uma política difundida ali dentro